Acho que foi todo mundo. Bom, acredito que vocês receberam aviso que esta sessão está sendo agora gravada, tá? Então, a gente vai dar início à sessão de defesa de TCC da estudante Júlia Dantas, do bacharelado em dança da Escola de Educação Física da UFRJ. E aqui faço questão de, no início dessa gravação, mostrar que, além de Júlia, estudante, temos também a professora avaliadora Isabela, e temos público nessa sessão para acompanhar este momento, que é, na verdade, uma devolução à sociedade brasileira do investimento que ela fez em Júlia. Vamos ver se valeu a pena, né, Júlia? Agora. E aí, então, nesse momento, a gente registra que há público para essa sessão. Então, vocês podem fechar a câmera, já está registrada a presença de público. Pode ser fechada a câmera de vocês. E, como manda o rito, eu passo a palavra. Eu agradeço muitíssimo a presença da professora Isabela Buarque, que está aqui para avaliar o TCC da estudante, e passo a palavra à estudante para a sua apresentação de TCC. Para isso, eu vou permitir que ela seja apresentadora, só um minutinho, para que ela possa colocar a apresentação dela. Se der qualquer probleminha, eu posso colocar a apresentação, que ela já me mostrou, e posso passar para você. Mas eu acredito que Júlia faça isso tranquilamente, que não é a primeira vez que ela faz isso nessa sala. Pode apresentar aí, Júlia? Então, pode carregar. Pronto. Para mim, já carregou. Carregou para todo mundo? Então, neste momento, passo a palavra à Júlia Dantas para fazer sua apresentação, que prevê-se um tempo de 15 a 20 minutos, e, posteriormente, a arguição da professora Isabel. Então, Júlia, é com você. Pode abrir o microfone aí. Boa noite a todos os presentes. Eu me chamo Júlia Dantas Ferreira e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado A Importância da Iluminação Cênica para a Dança, relato escrito do processo de criação da apresentação Lumiar junto à luz. Neste slide a gente consegue ver um pequeno sumário dos tópicos que hoje a gente vai, que hoje no caso eu vou apresentar para vocês, e esses números estão sendo ligados ao número de slides. Bom, esse trabalho nasceu de inquietações minhas que me acompanham desde antes da graduação, desde antes de eu entrar na faculdade em 2021, quando, vendo uma apresentação de dança em um festival competitivo, eu percebi que meu olhar ia para além da coreografia, né? Eu buscava sempre ver o todo, como o cenário, figurino, as formações espaciais e, claro, a iluminação cênica. Como bailarina também, eu muitas vezes vivi a experiência de dançar a mesma coreografia em palcos, em lugares diferentes, e perceber que apenas pela mudança da luz, disponível naqueles lugares, parecia um outro espetáculo, mesmo sendo as mesmas sequências de movimento. Bom, dessa forma, eu passei a entender que a luz não era apenas um adereço de cena, e sim uma linguagem artística e parceira do intérprete. No TCC de hoje, eu articulo duas dimensões: a criação prática da performance lumiar e a reflexão teórica sobre corpo, luz e espaço. Logo, a questão central do trabalho se tornou em como a iluminação cênica interfere na percepção da dança e na construção de sua atmosfera. Bom, como justificativa, o que essa pesquisa é importante,
eu trago a necessidade de reconhecer a iluminação cênica como uma linguagem artística fundamental na dança, passando por cima, né, da visão que ela é apenas ela é uma visão meramente técnica da iluminação cênica. Bom, articulando com a prática e a criação da performance lumiar, contribui para o campo acadêmico, integrando, né, esses estudos de iluminação aos parâmetros da dança, ampliando as metodologias de formação. Além desses pontos trazidos no slide, eu posso falar que no meio artístico, né, a justificativa artística, eu tenho que a iluminação cênica ainda é, muitas das vezes, tratada como um elemento secundário na dança, né, vista apenas como um recurso técnico, decorativo. De forma acadêmica, eu trago que a pesquisa articula teoria e prática por meio da metodologia de prática como pesquisa, e isso fortalece esse modo de produção de conhecimento na UFRJ. E, socialmente, eu posso dizer que evidencia a importância de melhores condições de técnicas nos espaços públicos e fortalece o diálogo entre universidade, artistas e sociedade. Bom, de objetivos, eu tenho como principais focos, né, investigar a relação entre corpo, luz e espaço, contribuir para que os estudantes e intérpretes compreendam a luz como parte do processo criativo e não como uma etapa final improvisada, que muitas das vezes chega ali na hora de entrar no palco. Então, entender que a iluminação ela tá ali, ela tem que estar ali, né? Ela pode estar ali desde o começo da criação coreográfica, ali nesse processo criativo. Experimentar a iluminação como um elemento criador e não, né, essa questão, né, de adereço, esse ilustrativo. Analisar diferentes disposições de luz e como elas modificam a leitura da mesma coreografia, né? Então, como a luz é capaz de alterar os humores e a atmosfera da coreografia, da performance, do espetáculo apresentado. Bom, de referencial teórico, eu trago Roberta Gil Camargo, Cibele Forjaz Simões e Natasha Caroline Leite da Silva para falar da iluminação cênica como uma linguagem artista. Camargo compreende a luz como uma experiência sensível que só se realiza plenamente em contato com a cena viva, defendendo que a iluminação não pode ser pensada separadamente do acontecimento performático. Simões amplia essa perspectiva ao discutir as funções práticas, as funções poéticas da iluminação e seu papel histórico na constituição do espetáculo. E complementando esse eixo, Natasha Caroline Leite da Silva apresenta a noção de performatividade da luz e do iluminador como performer, né, como intérprete ali da cena, que é uma ideia fundamental para essa pesquisa, ao reconhecer que o ato de iluminar também é ação criativa e parte da cena. Trago Erenita Saerp e Maria Inês Calfa falando de dança, corpo e construção de sentido, né? Para pensar o corpo que dança, recorre-se, no caso, eu me recorri aos parâmetros da dança de Erenita Saerp, que esses parâmetros, eles organizam o movimento a partir dos parâmetros de movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. E essa estrutura permitiu analisar de modo sistemático a relação entre gesto coreográfico e as variações de iluminação. Eu trago a noção de corporeidade fundamentada em Maria Inês Calfa, que compreende o corpo como um espaço poético de doação e construção de sentidos. Essa perspectiva sustenta o entendimento de que a luz incide sobre um corpo sensível e expressivo, e não só um objeto neutro. Também Fernando Gonçalves, Ciane Fernandes e Lúcia Gouveia Pimentel são trazidos também para falar da performance e da prática como pesquisa. Gonçalves abordando o conceito de performance e definindo como um campo de experiência, um campo de experimentação capaz de ressignificar objetos, corpos e situações do cotidiano. E essa visão dialoga, né, com a proposta de iluminar enquanto experiência perceptiva. A metodologia de prática como pesquisa é fundamentada em Ciane Fernandes e Lúcia Gouveia Pimentel, que defendem o processo criativo como produção legítima de conhecimento.
Bom, a estratégia de repetição é inspirada em Pina Bausch, estudada, pesquisada por Ciane Fernandes, orientou a estrutura coreográfica de Lumière. Bom, para a metodologia dessa pesquisa, né, foi escolhido, se optou pela metodologia qualitativa, por permitir a análise de fenômenos subjetivos, sensíveis e processuais próprios da criação em dança, e a prática como pesquisa, conforme discutida, né, como falei antes, por Fernandes e Pimentel, fundamentou a compreensão de que o conhecimento não se produz apenas pela reflexão teórica, mas também pela experiência corporal e pela experimentação cênica. Assim, os ensaios, os laboratórios e os testes como iluminação foram considerados espaços de investigação, nos quais as cenas eram testadas e a gente ia reelaborando a partir do fazer artístico. A metodologia, no geral, ela se consiste em coleta, organização e análise. E aí eu vou mostrar rapidinho como que isso se organiza nesse TCC, né? Bom, como coleta, nós temos que a performance foi apresentada no CCO e que um questionário foi aplicado ao público como uma parte a mais da pesquisa. E foi por isso que ela está mencionada no apêndice B, já que aplicar esse questionário não tinha sido acordado antes entre eu e o meu orientador, mas foi algo que surgiu, né, algo que foi possível por causa assim, de um acordo, né, de uma conversa que o meu orientador e a banca tiveram e me deram essa oportunidade de poder apresentar a parte prática no dia 26, lá no CCO, e apresentar a parte teórica hoje, né? O que me deu um espaço de tempo para eu poder criar e me aprofundar mais no texto e tendo também, né, os resultados de Lumière, entendendo bonitinho ali como que foi, como a apresentação de Lumière refletiu em mim, né? E isso tudo eu pude graças ao meu orientador e à minha banca maravilhosa. Bom, de organização, os resultados organizados, os resultados dessa pesquisa, né, do questionário, ele foi organizado em gráficos e analisado qualitativamente, compondo o apêndice B do trabalho textual. E como análise temos os referenciais teóricos sobre iluminação em dança, as observações do processo criativo, as respostas do público, e esse cruzamento foi importante para entender de que modo a iluminação cênica atuou como agente transformador da performance. Falando um pouco do texto, o TCC foi dividido em 3 sessões. O processo de concepção coreográfica, onde nessa sessão é descrito como a coreografia de Lumière foi criada, onde também a performance é compreendida como um espaço de produção de sentidos por meio do corpo, dos objetos e do cotidiano. Eu abordo também o conceito de corporeidade e relato as dificuldades do processo criativo, marcado por excesso de referências e a necessidade de uma organização. E mostro também que, como estratégia, eu adotei a repetição, inspirada em Pina Bausch, e os parâmetros da dança, de Lenita Saerp, para estruturar movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. Dessa forma que temos a primeira sessão do processo de concepção coreográfica. Já na sessão 2, que é o processo de concepção coreográfica junto à luz, é a sessão central do trabalho, onde eu descrevo a criação da coreografia sempre em diálogo com a iluminação. E eu divido essa sessão em 4 atos, que são os atos da performance da apresentação de Lumière. Então, foram 4 atos, que são poema, fragmentos, repetição e o conjunto. Mas isso eu vou abordar mais, vou aprofundar mais no próximo slide. Bom, e os aspectos conclusivos, eu sintetizo que a iluminação cênica modifica a leitura da mesma coreografia, cria emoções e narrativas, e deve, né,
deve ser pensada desde o início do processo criativo. Destaco também os desafios estruturais das instituições públicas e a importância do Centro Coreográfico para a realização desse trabalho, né? Visto os problemas estruturais que a Escola de Educação Física e Dança enfrenta, né? Agora não tanto, mas no momento a gente teve o Salão Helenita interditado, então a gente não tinha como opção usar o Helenita para apresentar o TCC, e muitas das nossas aulas também, as salas não estavam liberadas, e com a parceria da UFRJ, do departamento da coordenação de dança, a gente conseguiu, eles conseguiram, na verdade, essa parceria com o Centro Coreográfico, e fez com que isso pudesse ser possível, né? O Centro Coreográfico abriu as portas, né, daquele local e nos acolheu tanto para as apresentações de TCC no Teatro Angioviana, quanto às salas para que nós pudéssemos ter aulas. Bom, eu também trago no texto esse desafio, né? Esse problema que a gente ainda enfrenta na graduação, na dança, que é a questão da precariedade de equipamentos e a falta de recurso. Eu acho que eu não poderia deixar isso de lado, porque deixar isso de fora assim, do texto, porque foi algo que eu vivi e algo que ainda está sendo, né? Que ainda é constante, infelizmente, e que eu ainda vejo a necessidade. Então, assim, eu não pude deixar de fora de mencionar essas questões. Hoje, infelizmente, a gente está tendo professores tirando assim do próprio bolso para poder comprar equipamentos para que a gente possa, né, ter ali uma imersão maior nas disciplinas, ou enfim, na experiência, né, de assistir uma cena, um espetáculo. Bom, passando para o próximo slide, é onde eu vou aprofundar mais a performance de Lumiar. Como eu disse antes, a performance foi dividida em 4 atos, sempre pensado junto com a iluminação cênica. O primeiro ato, que eu chamo de poema, mostra como as diferentes disposições de luz, luzes de corredor, ribaltas, globo de luz, criaram atmosferas de encontro, sombra, intimidade. Eu também discuto as dificuldades técnicas dos espaços culturais e a necessidade de adaptação, que eu já disse anteriormente, né? No segundo ato, fragmentos, temos ali, né, o intérprete e a intérprete investigando partes da sequência coreográfica de forma individual. E a gente pode observar também a luz colorida revelando como cada corpo produz sentidos próprios e reforçando a ideia de que a performance é uma experiência perceptiva. No terceiro ato, repetições, a repetição do movimento associada ao uso do globo de luz e as variações de intensidade faz com que a luz se torne protagonista. Em determinado momento, os corpos em cena entram em pausa, né, que eu chamo também de movimento potencial, que é quando não há movimento visível nos corpos, mas ali dentro ainda tem essa energia, o tono está ativado, e isso faz com que os corpos em cena estejam preparados para agir a qualquer momento. E essa cena, né, esse movimento potencial evidenciou o iluminador como intérprete da cena. O quarto ato, que é o conjunto, mostra, né, a sequência completa e como ela é rebobinada, né, fechando assim um ciclo. Essa sessão também reafirma que a luz e o movimento constroem a cena juntos e que a percepção do público na verdade, a percepção do público também confirma isso. Bom, como resultados, eu tenho que os resultados dessa pesquisa emergem da articulação entre o processo de criação de Lumiar e as experimentações de iluminação, né, realizadas antes, e a recepção do público na apresentação no centro coreográfico. As análises desses resultados permitiram identificar as contribuições artísticas, pedagógicas e perceptivas da iluminação para a dança. Então, a gente verificou, né, que a mesma sequência de movimentos adquiriu sentidos distintos conforme as variações de luz.
diferentes percepções de proximidade, distância entre os intérpretes em cena e o público ali presente. Temos também a luz como um elemento performativo, então a possibilidade da luz dançar junto aos intérpretes, a construção da narrativa sem dependência exclusiva do gesto, né, de estarem mostrando, e também o impacto na recepção do público, né, as respostas do questionário aplicado após a apresentação mostram que a maioria dos espectadores percebeu claramente mudanças de clima provocadas pela iluminação, e muitos descreveram a luz como personagem ou corpo presente. De contribuições para o campo da dança, posso afirmar que os resultados apontam que a integração entre dança e iluminação fortalece a formação do artista, e a prática como pesquisa mostrou-se uma metodologia eficaz. Bom, concluindo, eu posso dizer que a iluminação é um corpo em cena e um agente criador de sentidos, e que o conhecimento em dança se constrói pela experiência sensível. Finalizando, eu tenho as referências do texto, as referências utilizadas no texto do TCC. E queria agradecer mais uma vez, novamente, não tenho palavras para tanta gratidão que eu tenho do meu orientador e da minha banca avaliadora por terem confiado em mim, terem paciência de lidar comigo e me proporcionarem essa possibilidade, né, de articulação entre a apresentação prática e a parte teórica hoje apresentada aqui. E acho que é isso. Obrigada. Joia! Então, é isso. A gente finaliza então com a fala de Júlia agora e eu passo a palavra à colega Isabela Buarque, quem eu agradeço demais pela presença. Então, é isso. E aí, só avisar agora, nesse momento eu vou fechar minha câmera para diminuir ainda mais o fluxo de informações, ficar mais leve ainda, tá bom? E passamos, então, à arguição da professora Isabela e logo em seguida a Júlia responde. Então, com licença, eu vou apagar minha câmera. Obrigada, professor Glaucio. Boa noite a todas as pessoas presentes. Queria dizer que é um momento muito especial, esse momento aqui. Então, quero já começar agradecendo a Júlia, né, a Dantinhas, e agradecendo ao professor Glaucio pelo convite, pela oportunidade de vivenciar esse processo na íntegra, né? Assim, a gente esteve lá junto no Centro Coreográfico, na performance, né, na apresentação do espetáculo, e agora a gente está aqui hoje, né? Assim, então, queria dizer que é um momento muito importante, que é muito bonito ver esse processo, essa conclusão. É um momento muito especial, e vou repetir algumas coisas que eu falei lá no Centro Coreográfico, né? Acho que é um momento especial não só para mim, enquanto professora, para o Glaucio, orientador, para a Dantinhas, para a família, para os amigos que estão aqui presentes, mas também muito importante para o Departamento de Arte Corporal, né? Para a Escola de Educação Física e para o FRJ, né? Como a Júlia apontou, a gente passou por momentos bem complexos, bem delicados. Acho que Júlia atravessou aí uma série de questões de estrutura, não só dentro da escola, mas também uma pandemia, né? Assim, que a gente não acreditou, talvez não acreditasse que pudesse acontecer naquela proporção. Então, assim, foram muitas questões para que Júlia pudesse estar aqui hoje, né? Finalizando e, enfim, concluindo mesmo uma etapa, que é muito importante. O TCC da Júlia, né, que é essa relação do memorial com o relato de experiência, salienta para mim a necessidade da diversidade das pesquisas em arte e dança e um compromisso político com a produção de conhecimentos no campo da dança e interlocução. Acho que o que a Júlia traz para a gente é essa relação de pensar a interface entre linguagens sem uma sobreposição, mas, ao mesmo tempo, sem perder o protagonismo da área da dança. Então, acho que é muito interessante quando ela traz para a gente essa relação. Hoje, na fala, colocou, daqui a pouco eu coloco, né? Trouxe uma frase muito importante nesse lugar dessas parcerias entre as linguagens que vão compor esse todo. Então, é muito importante, muito especial estar aqui. Quero também ressaltar que a qualidade do seu TCC
acho que tem a ver diretamente, acho não, tenho certeza, né? Tem a ver diretamente com a sua trajetória como discente. E é isso, cada discente que finaliza, eu me sinto muito honrada e muito feliz de fazer parte do processo, porque é onde a gente, de alguma maneira, vai também validando o nosso fazer enquanto docente e vai ganhando aliados nesse lugar de uma defesa da dança como um campo autônomo e produtor de conhecimentos. Não só dentro da universidade, mas agora fora da universidade, quando vocês acabam e vão buscar outras formas de existência em dança em outros lugares para além da universidade. Então, eu já quero começar mais especificamente parabenizando a Júlia, não só pelo memorial, mas pelo relato de experiências. Eu vi assim, um salto quântico entre o primeiro material e esse último material, então acho que foi ali fruto de um esforço, de uma parceria também com o Glaucio. Então, parabéns, Glaucio, pela orientação, pelos caminhos que foram traçados nessa orientação e nesse trabalho. Quero ressaltar também, antes de falar especificamente do trabalho, de novo, como eu ressaltei lá no dia no Centro Coreográfico, a pessoa Júlia Dantas, a profissional Júlia Dantas, Dantinhas, carinhosamente, como pesquisadora e como artista. Dantinhas sempre muito generosa, sempre muito aberta às vivências, e eu acho que essas curiosidades que, de alguma maneira, ficaram ali, né, remoendo desde antes de você entrar na graduação, essas curiosidades, alguns autores na educação vão chamar de curiosidade movente, como Paulo Freire, como Cortella, Rubem Alves, essa curiosidade movente é muito importante porque ela vai se desembocar num processo de pesquisa, se a gente não sublima essa curiosidade, se a gente não deixa ela escondida, se a gente coloca a curiosidade nesse lugar do investimento na pesquisa. Então, a Dantinha sempre foi essa pessoa. E, de alguma maneira, eu acho que essa curiosidade foi sendo um motor para Dantinhas. O início do texto, Dantinhas, antes dos elementos formais, né, no pré-texto, você já faz uma série de agradecimentos, inclusive queria mais uma vez agradecer as palavras que você dedicou a mim. E eu acho que isso vai falar muito dos encontros, né, encontros que atravessaram a sua formação dentro da graduação, fora da graduação, e que foram fundamentais para você durante o processo, durante esses anos aí de graduação. E aí eu queria dizer que encontrar você, Dantinhas, também foi muito bonito, também foi um encontro que certamente me transpassou, e que essas trocas se fortalecem e ensinam muito, né? Assim, a gente vai se alimentando. Então, eu vejo cada vez mais a docência nesse lugar do ciclo, né? De uma espiral, na verdade, porque a gente fica, vocês vão passando, a gente fica, vocês vão passando. Mas eu acho que é nesse lugar, como diz o Rubem Alves, que o educador ele não morre, porque a gente vai aprendendo muito, mas a gente vai trocando muito também, e a gente deixa um pouquinho da gente com vocês. E eu estou fazendo esse prólogo aqui, né? Assim, um pouquinho mais longo, porque é importante dizer que a gente se encontrou muito ao longo da graduação. Dantinhas fez parte do Arriscado, faz ainda, né, durante alguns anos. E ao longo desse processo, eu acho que eu fui vendo o que aconteceu um pouco também na construção desse seu TCC. Você é muito aguerrida, mas é isso, são momentos, né? Então, a gente foi se encontrando e a gente foi seguindo, e você em alguns momentos mais firmes, em outros momentos mais frágil, mas sempre muito atenta, sempre muito curiosa e muito responsável e construindo esses afetos. Eu acho que a pesquisa ela é muito solitária, é muito individual, mas ela se alicerça muito nessa construção desses afetos. Então, acho que você chegar aqui hoje e defender, né, que isso é uma defesa, e fazer essa fala de uma maneira tão bem elucidada, de uma maneira tão fluente, acho que isso é fruto de um processo, e então não podia deixar de ressaltar esse processo, porque eu sei o quão difícil para você, em alguns momentos, foi colocar a fala, né? Se colocar assim, publicamente. Então, eu trago essas histórias e esse preâmbulo aqui para, de alguma maneira, marcar que o TCC é uma etapa muito importante, mas que ele é fruto de um processo, de uma trajetória acadêmica, né? Acho que de tudo que você... Tudo talvez seja uma palavra, né, muito abrangente, mas de muitas das coisas que você viveu ao longo da graduação, e acho que as pessoas que estão aqui podem, de alguma maneira, reafirmar isso. Então, o seu TCC não podia ser diferente de um TCC extremamente comprometido. E aí queria ressaltar que é uma pesquisa muito original e muito necessária, e abre caminhos inventivos e criativos como a arte deve ser, como uma performance deve ser, como uma dança deve ser. Porque me parece que é uma temática muito relevante e que vai fortalecer um campo que ainda me parece um pouco rarefeito no Brasil. O Glaucio, com certeza, tem muito mais
expertise para falar disso do que eu, mas me parece que ainda é um campo em construção no Brasil, essa relação de pensar a iluminação como a cena na dança, assim, como um parceiro. E então acho que eu queria já destacar nesse seu TCC a originalidade do TCC, porque acho que você foi muito corajosa de falar de um tema que ainda tem poucas referências, na verdade, né? Assim, que as pessoas talvez aqui no Brasil ainda estejam começando a pensar. Então, pensar a cena, o espetáculo, como um todo, como eu falei, mas sem que o corpo e sem que a dança deixe de ser protagonista. E aí, trazer a luz, acho que para além de um parceiro de cena, né? Mas como a cena, como o construtor da cena. Então, dito tudo isso, eu vou trazer algumas pontuações bem específicas, mas é isso, assim, é um olhar meu, e que, obviamente, tem os meus filtros, então depois você e Glaucio conversem e vejam, mas nada que seja assim para o TCC ou que seja urgente ou que você precise, de repente, modificar para agora. Mas algumas análises, porque eu li de uma forma bem criteriosa, porque eu acho que essa é a minha função aqui. Então, vou fazer algumas pontuações e depois vocês conversem. Queria parabenizar, Dantinhas, pela sua apresentação hoje. Não que eu tenha ficado surpresa, porque eu sabia que você ia fazer uma boa apresentação, porque é algo que é muito próprio, né? Foi você que fez, você que construiu. Mas pela maneira como você organizou a apresentação, algumas dúvidas, talvez, você já sanou na sua própria fala, na maneira como você conduziu, ou seja, a maneira como você construiu a narrativa aqui e lendo o texto junto, fez muito sentido para mim. Então, eu queria ressaltar a importância que você trouxe na apresentação do processo, né? E é muito interessante observar como o espetáculo, como aquilo que a gente vê, por trás daquilo que a gente vê, tem uma pesquisa enorme. Então, assim, como é que você pensou, como é que você estudou, como é que você experimentou e como é que você chegou ao produto, né? Então, assim, esse lugar de entender as relações de processo para chegar no produto, isso é pesquisa. E, infelizmente, nem todas as pessoas ainda entendem e compreendem esse lugar como pesquisa. Então, quando você traz a ideia de uma linguagem parceira do intérprete, isso foi muito importante na apresentação hoje. E eu acho que isso podia até estar mais ressaltado em alguns momentos no TCC. Porque isso nos leva a pensar uma integração de linguagens. Né? Então, que o espetáculo, na verdade, ele acaba sendo, de fato, essa integração de linguagens e a gente acaba ainda sendo muito segmentado. Né? Então, o intérprete ele vai cuidar só da coreografia, o cenógrafo vai cuidar do cenário, mas a gente não conversa muitas vezes muito entre nós. E como seria importante, como artistas, que a gente pudesse conversar um pouco. Então, luz, cenário, figurino, e como é difícil chegar nesse lugar, porque precisa de uma série de questões como estrutura e como a gente ainda muitas vezes lida com a precariedade, né? Então, a gente mesmo vai aprendendo a fazer aquilo que a gente não sabe. Mas a gente, quando tem um profissional de uma área que ajuda, como o espetáculo ganha um outro lugar. Então, mais especificamente, queria dizer que o objetivo do seu trabalho está muito bem elucidado e ele está muito bem cumprido. Acho que você se propõe a ter um objetivo e que você consegue dar conta desse objetivo. Também acho que, da outra versão para cá, as organizações metodológicas estão muito bem delimitadas. E aí eu fiquei só com uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, é uma instigada e eu vou aqui te instigar um pouquinho também. Né? Você coloca relato de experiência e depois você coloca a prática como pesquisa. Ambas são metodologias. Então, me parece que o que você está querendo propor, e aí talvez isso você possa elucidar um pouco diferente lá na parte escrita final, porque é um relato de experiência, porque o que o TCC no bacharelado propõe isso, né? É uma apresentação artística com um relato de experiência. Então, acho que a metodologia, talvez, do TCC seja um relato de experiência, e aí, quando você vai descrever, você vai trazer a prática como pesquisa, como uma metodologia da tua construção da performance, do espetáculo. Só para isso não ficar ali meio confundindo, como se você estivesse trazendo as duas metodologias ao mesmo tempo, porque na verdade. Mas eu acho que para o leitor, até para as pessoas conhecerem que são duas metodologias diferentes, né? Que uma trata do trabalho e a outra trata de uma metodologia da composição cênica, eu acho que isso é um pontinho que depois ali pode estar um pouco melhor organizado, mas disso não tira em nada o brilho do seu TCC. E eu, né, que lido ali bem com as duas, entendi perfeitamente o que você quis dizer. Mas como a gente tem que pensar que o TCC vai ser lido não só por quem é da dança, inclusive talvez pessoas que sejam de outras áreas tenham interesse de ler, eu acho que é importante salientar isso. Um outro ponto que eu achei muito importante, muito interessante, foi o mapeamento que você fez com os dados pós-apresentação. E aí eu fiquei na dúvida se aquele gráfico ele era de fato um anexo ou se ele é parte do trabalho. Porque ele elucida uma série de discussões que você vem trazendo
ao longo. Então, eu não sei se ele ficaria lá no anexo, assim como talvez algumas respostas. Talvez ele seja corpo do texto, mas isso é para você pensar com o Glaucio. Porque tem algumas frases bem interessantes que eu acho que dão força para os teus argumentos. Não tudo, obviamente, mas talvez, de repente, ali o gráfico e uma ou duas falas eu acho que pode potencializar. Porque mensurar nunca é fácil, né? Quando a gente vai mensurar a recepção, porque é tudo muito subjetivo, mas você organizou de um lugar que estava ali muito próprio, sem induzir, mas que as pessoas estavam de fato colocando aquele lugar da apresentação. E eu fiquei até esperando, será que alguém vai dizer assim, olha, não percebi, ou estava tão fluido que eu nem, agora que eu estou me ligando. Então, acho que são coisas interessantes que você pode trazer também como objeto para pesquisas futuras, porque me parece que não é um trabalho que se encerra aqui, me parece que é uma pesquisa que você tem ainda muito chão para percorrer, que tem muita possibilidade, muitos caminhos. Então, acho que você deveria seguir, estou antecipando a fala, mas eu acho que você já deveria seguir, pensar em aprofundar, e em pós-graduação, em mestrado, assim, pensar em outros caminhos para essa pesquisa se desenvolver cada vez mais. Gosto muito quando você traz a ideia da pesquisa em dança, não só com a prática como pesquisa, mas também com os relatos, nesse lugar de produzir conhecimentos em dança, com dança, pela dança, para a dança, né? Mas na relação. Então, é produzir conhecimentos em dança, com dança, para a dança, junto ou atravessado pelos conhecimentos pela iluminação, com a iluminação, para a iluminação. Acho que isso é o mais bonito e o mais interessante, que me instiga mais no seu trabalho. Pensar essas relações entre corpo, dança e luz, que são relações que ali são, do ponto de vista do corpo, são físicas, né? Vão interferir diretamente na maneira como você move, mas que também são muito simbólicas, porque trazem possibilidades de observar a imagem que não seriam possíveis sem iluminação. Então, você faz um jogo, você de fato se torna ali um diretor da cena, porque você vai dizendo assim, o que eu quero mostrar, o que eu não quero, por que eu quero mostrar, por que eu não quero. E aí você vai dando outros sentidos e significados. Então, isso também é uma relação de uma construção simbólica que você faz com o espectador. Esse ponto me parece que é um ponto que você pode trazer como possibilidade de um desdobramento dessa pesquisa, né? Assim, como é que o mesmo espetáculo ele pode ser diferente em relação à iluminação? Então, hoje eu quero mostrar as sombras ao contrário, ele menor e você maior, sei lá, por exemplo. Hoje eu quero sem a sombra, vai fazer diferença? Não? Então, eu acho que isso é algo que também mais para frente você pode aprofundar mesmo, mas é muito bom. E eu só pensei nisso porque você trouxe e porque você conseguiu deixar bem elucidado tudo que você pensou. E aí eu já fui indo além. E queria também ressaltar a importância do compromisso que você teve, e aí é um compromisso também que eu entendo como um compromisso político da arte, né? Assim, essa relação com o espectador. O tempo todo você vai mostrando que você quer que o espectador se relacione, que você que tem ali um lugar que é muito pessoal, do artista, da construção, dos laboratórios, dos usos de metodologias de repetição, você demonstra o conhecimento sobre o processo artístico, mas você em algum momento assim, mas eu tenho esse compromisso de levar isso para além, de romper essa quarta barreira. Então, isso é um compromisso muito importante, assim, que eu acho que é político também, e eu queria ressaltar isso no seu trabalho. Em algum lugar, eu até botei uma copinha no trechinho ipsilítero que me transpassou muito, né? Assim, eu não entendia mais as luzes como um adendo à performance ou algo que é colocado apenas para enfeitar ou deixar mais bonito, mas como um elemento essencial na criação de coreografias e espetáculos. E é um tópico bem relevante. Acho que o seu trabalho é sobre isso. E cada vez mais como ser inventivo. Com menos recursos, como tornar isso mais diferente a cada vez. Eu acho que isso é um desafio que vai ainda se repetir na sua vida. A gente gostaria que menos, mas a gente sabe que ainda vai. Então, acho que é como você vai organizar e lidar com isso, né? Assim, fico pensando, então com pulseirinhas de LED e vai botar no escuro, uma lâmpada de... Então, assim, eu fiquei pensando em como, apesar dessa precariedade que a gente tem, que a gente gostaria muito que ela fosse resolvida, como a gente traz isso... Aí eu puxei para o meu campo, né? Por exemplo, a escola. Então, eu acho que tem muitas questões que estão aparecendo a partir do seu trabalho. Então, isso é bom, sinal que o seu trabalho dialoga e que a gente discute com ele e te mostra quantos caminhos possíveis ainda tem para você aprofundar essas pesquisas. Gostei muito da sua fundamentação teórica. Acho que você foi
bem mais organizada, né, em relação àquele material e ficou bem nítido para mim como é que você construiu. Para uma pós-graduação ou para um mestrado, eu acho que você tem alguns pontos também que você pode aprofundar na discussão conceitual. Quando você fala do processo de concepção coreográfica, eu fiquei pensando que eu queria ler um pouco mais, mas aí também, assim, é a minha leitura. E porque eu conheço você, e assim, eu fiquei, eu queria ler, por exemplo, ler um pouco mais sobre a ideia de concepção coreográfica, né? Assim, você coloca lá o que você está entendendo, mas o que de fato é a sua composição coreográfica, né? Ela é um espetáculo, é uma performance, qual a diferença? Então, eu queria talvez ter lido um pouquinho mais. Acho que você trouxe uns autores interessantes. Hoje, na fala, você trouxe várias outras coisas que não estão bem ali no TCC, mas que você traz porque são porque é da sua vivência. Então, achei que algumas coisas que estão na sua fala, se estiver gravado, está gravado, né? Depois você pega, assim, você vê, compara com o texto, você vai ver que se desdobrou já na sua fala. Ali também, quando você fala do início do 2, né, das relações entre corpo, luz, você traz aí o conceito de corporeidade, e aí eu também achei que ia ter um pouquinho mais sobre a ideia da corporeidade, mas o corpo que dança e a luz. Mas para um TCC, tá até mais, assim, eu já estou olhando olhos de pós-graduação, né? Então, assim, acho que para TCC você super dá conta. A ideia de performance, porque aí mais para frente você vai poder discutir performance, né? O que é performance? Aí dentro dos estudos da performance tem muita gente para você ler, e pensar e pesquisar. Agora, um ponto que eu acho que vale a pena, talvez ainda para o TCC, é quando você falar da teoria fundamentos da dança, de repente botar um rodapézinho lá para falar dos parâmetros e dar uma indicação de leitura, porque a gente tem que lembrar que nem todo mundo passa pela FRJ e que a teoria ela acaba sendo muito específica. Então, quando você depois fala dos parâmetros, aí você vai lá falar do movimento, você vai, desculpa, do espaço. Eu acho que vale a pena antes você colocar assim, bom, quais são os parâmetros? Os parâmetros, eles não são a teoria, mas eles são uma parte fundamental da teoria que vão preparar o corpo do intérprete, que podem ser esse lugar de caminhos de preparação. E quais são eles? E por que eu escolhi o parâmetro espaço? Então, acho que talvez pudesse só dar mais algumas informações, porque também é um compromisso que eu penso, da gente fazer essa teoria circular um pouco mais, que a gente ainda não conseguiu, né? Então, eu acho que talvez só esse ponto que, de fato, para a versão final talvez valesse. Um pouquinho mais, assim, né? De dividir esses parâmetros, por que eles são divididos assim, que eles são princípios do trabalho corporal, enfim. Queria ressaltar como você aprofundou muito e ficou muito bom a ideia das dificuldades técnicas dos equipamentos, como você traz isso para a discussão, que foi uma coisa que você viveu, então gostei muito dessa parte, desse relato, quando você traz, né, suas experiências, isso foi muito, muito bacana. Acho que para pós-graduação ou para o mestrado ou mais para frente, isso é uma coisa que também vai poder ser mais aprofundada para essa discussão que aí, né, assim, qual é o caminho que você vai seguir para pós, eu não sei. Mas que também poderia ser um tema, né? Pensar a precariedade nesse lugar de pensar as políticas públicas de educação, o sucateamento da universidade, de pensar a formação de quem está saindo, de pensar a precarização dos teatros, de pensar uma série de questões que também são questões políticas e que dizem respeito à sobrevivência dos campos e das linguagens. Então, é um outro campo que você namora e quem sabe você pode, né, aí, enfim, definir, conversar, porque eu acho que também é um ponto muito importante nesse lugar de pensar as políticas públicas, né, e esses sucateamentos. Por que a gente ainda passa por isso? Né? E quais seriam os caminhos para a gente sanar isso, se é que eles são a curto prazo? Eu não acredito a curto prazo, mas como é que a gente... Como é importante trabalhos que falem sobre isso, sabe? E eu também não me lembro de ter lido nenhum trabalho que falasse isso a partir da ideia da iluminação. Queria dizer que foi muito bacana ler sobre o seu processo criativo, ampliou bastante, trouxe muito mais detalhes, trouxe mais dificuldades, citou os laboratórios, um roteiro coreográfico mais detalhado. Então, assim, para mim, foi muito bom ler, né? Porque aí eu consigo pensar a performance, relembrar a performance e ver, nossa, realmente estava tudo ali. Né? Então, assim, isso foi muito, muito bom de ler. Talvez, eu não sei se você teria fôlego, mas eu ali no finalzinho, até ou nas conclusões, como foi para você o pós, né, assim, depois? Como é que foi ouvir o que as pessoas falaram? Que sensações isso trouxe para você?
né? Assim, você quer continuar, você gostaria de fazer mais apresentações, né? Assim, aquilo que você esperava de fato aconteceram coisas diferentes que você não tinha pensado. Eu acho que como o memorial tem essa possibilidade dessa escrita pós, eu acho que talvez algumas coisas. Isso assim, se você tiver fôlego, e se tiver algo que te chamou atenção, se tiver algo que te transpassou, porque eu acho que seria importante isso, né? Assim, aí eu tinha pensado sobre isso, e na verdade aconteceu isso, porque você tem essa relação com a iluminação, mas você também tem temas no espetáculo, você tem subtemas no espetáculo. Então, assim, como é que foram essas relações, né? Até porque você tem os questionários, e provavelmente as pessoas falaram muitas coisas para você. Você tem fotos lindas. Inclusive, eu quero aquela foto do final, hein? Nossa, que você ainda não me mandou. Linda. Então, acho que é isso. Assim, como é que é esse lugar de... que seria um outro trabalho. Mas eternizar, por exemplo, a ideia da iluminação nas fotos. Você tem fotos incríveis. Né? Então, assim, isso de fato foi o que você imaginou quando você começou lá atrás, a câmera conseguiu captar e era aquilo. Então, acho que talvez pudesse ter um pouquinho mais dessa devolutiva para a gente do final, pós-apresentação. Mas isso, assim, também, de novo, nada que na qualidade e na estrutura do seu trabalho, que ficou, assim, de fato, muito, muito bom. Né? Assim, foi um salto quântico em relação ao outro. E aí, para finalizar minha fala, eu queria muito, Dantinhas, te parabenizar pelo TCC. Tem muitas articulações, como eu pontuei aqui, né? Muitas redes, muitos caminhos para você seguir a partir de agora. A gente sabe que é muito complexo criar triangulações, deslocar conceitos, e você se propôs a fazer isso de uma forma muito corajosa, né? Assim, pensar a linguagem, a ideia da relação de duas linguagens, que é um pouco do que a gente faz no Arriscado, a gente sabe o quão complexo é. Queria parabenizar também mais uma vez ao Glaucio pela orientação, pelos caminhos que levaram a escrita, principalmente para esse final, né? Assim, a cena também é muito boa, a relação com a luz. Queria cumprimentar mais uma vez seus pais que estão aqui, sua família, né? Seus amigos, namorados, que está todo mundo aí, porque eu tenho certeza que eles também fazem parte desse processo e que foram, em alguns momentos, para você o colo, talvez que a universidade não tenha conseguido dar, mas eu tenho certeza que você tinha, e que bom que você tinha essa rede, né? E para finalizar mesmo, eu queria dizer que a gente tem muitos desafios como artistas, como docentes, como intérpretes. E dentre esses desafios, a gente tem um grande desafio que é lutar para que o campo da dança, para que a dança esteja sendo encenada e dançada em todos os lugares. Especialmente, como diz a música, aonde o povo está. Né? Porque também é nosso compromisso ir aonde o povo está. Né? Não só esperar que o povo venha até a gente. Mas não qualquer danças, né? Assim, danças que sejam comprometidas, que sejam pesquisas, que sejam diversas, que sejam plurais, não coloniais. E esse é um desafio que eu acho que você já aceitou e que você faz ele muito bem quando você traz esse TCC, quando você traz o Lumiar. Então, rumo a seguir buscando a dança, o corpo, a arte e o afeto junto com a luz, com o cenário, com o figurino de mãos dadas, né? Assim, criando uma rede de encontros que eu acho que é muito possível, que é o que me faz estar todo dia na universidade. E que certamente são redes muito frutíferas, e está aqui uma delas hoje, né? O Glaucio começou dizendo desse investimento que a universidade, que a sociedade faz, né? Então, acho que você está devolvendo de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito frutífera. Então, a gente sabe que não é fácil, mas esse caminho da pesquisa que está alicerçada na ética, no afeto, ela é possível e você nos mostrou. Então, parabéns pelo TCC, parabéns por hoje, parabéns pelas conquistas, que a dança te leve por caminhos muito potentes, mesmo nas diversidades que a gente sabe que elas existem, né? E foi muito bonito ver seu processo, muito bonito te ver dançar, muito bonito te ler e muito bonito te ouvir hoje. Que você continue, eu acho que você tem muitos caminhos possíveis após a graduação deles, o mestrado é um caminho que você deve seguir. Eu acho que esse TCC ainda tem muitos caminhos e muitas potências, então eu indico aqui que você siga. E mais uma vez é isso, parabéns, que seus sonhos se realizem, que você siga e que volte sempre à casa, à universidade, porque a casa é sua também, né? Então, uma vez filha de Minerva, sempre filha de Minerva. E é isso, desculpe se eu me alonguei, muito obrigada. É isso, eu é que agradeço, Isabela, pela fala. Aí, agora, como é o rito, eu passo a palavra à Júlia para ela responder. Logo em seguida, aí são os meus comentários.
Então, Júlia, é com você. Vou fechar a câmera de novo para os seus comentários. Primeiramente, né, para não deixar sair, mas que a gente tenha muito mais encontros, né, desde o começo de que eu pisei o pé, assim, lá na FD, sempre fui, assim, apaixonada por esses encontros, assim, né, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas totalmente diferentes de mim, com vivências totalmente diferentes, e isso me fez gostar muito da universidade também, através da extensão, a conhecer outras pessoas, outros mundos. Então, assim, os encontros é um ponto, assim, sensível do meu coração. Como você falou, encontro, meu olho já encheu d'água. Mas eu também sou chorona, então já enche d'água de qualquer forma. Eu também quero agradecer a todo mundo aqui presente, porque, assim, todo mundo que está aqui tem um espaçozinho no meu coração. E como você falou, né, sem eles ali em todos os processos, processos da vida desse TCC também me ajudaram muito. Também acho que vale a pena comentar que a importância, assim, né? Parece meio sentada, assim, mas a importância também do meu TCC quando eu uso, né, também os parâmetros da Lenita com os estudos de iluminação, né, porque a gente amplia essas possibilidades pedagógicas para o curso, né, para a formação em dança. Então, mostrar ali, né, que não está separado uma coisa e outra, mas elas se atravessam e estão conversando ali o tempo todo, e que é possível enxergar, né? É possível fazer essas conexões com, assim, mesmo que pareça, né, tópicos e estudos totalmente diferentes. Deixa eu pensar, deixa eu ver. Eu acho também que o TCC, ele, a Lumiar, né, se tornou um espaço de investigação sensível e sobre identidade artística e os modos de criar em dança, né? No começo do texto eu falo também que Lumiar surgiu numa sala de aula de dança e que de um laboratório, né? De uma investigação, e que ele foi meu primeiro trabalho autoral, e essa importância também, né, para mim, de ver um trabalho que foi pensado por mim, e obviamente teve também influência tanto do Glaucio como orientador ali guiando, tanto como o Gutenberg também me ajudando no processo ali da criação, mas que foi pensado, foi escrito numa folha de papel, um sábado qualquer, por mim. Eu acho que é isso, assim. Não sei se eu tenho muito mais a falar. Eu acho que seus pontos são hiper válidos e que eu vou buscar um fôlego, vou trazer isso, mas acho que é mais agradecer pela fala, pelos apontamentos. Bom, então, aí agora é minha vez. Eu, assim, está sendo gravada a sessão, então a gente tem todo o comentário da Isabela aqui para a gente ver depois, mas eu peguei 3 pontos específicos que eu queria comentar, assim, também do meu trabalho com a Júlia, né? Tem isso, assim, o nível, é isso, né? O nível de escassez é tão impressionante dentro do curso de dança da UFRJ, que havia momentos que eu ficava até envergonhado de exigir alguma coisa da Júlia, porque realmente é inacreditável
o descaso com os cursos de dança dentro da UFRJ. E eu falo do ponto de vista de uma pessoa que passou por várias outras universidades, que formou professores de várias outras universidades que criaram cursos de dança, com muito mais respeito, né? Universidades de tradições bem distintas também. Então, não é desculpa o fato do UFRJ sempre ter sido tecnológica e da saúde, um curso de dança ser patinho feio, porque, por exemplo, a Federal de Viçosa sempre foi da agropecuária e criou um curso, e tem um curso de dança lá muito legal, com ex-alunas minhas de doutorado e mestrado, que estão, né, levando o curso. Então, é uma questão de seriedade na instituição. Então, eu tenho que dar um pouco desse testemunho, porque realmente, em alguns momentos, quando a Júlia tinha problemas, questões, assim, eu ficava completamente sem graça, porque o que ela tem realmente de apoio institucional para que ela faça o trabalho dela, especialmente uma prática como pesquisa, é nulo, né? É nada. Por isso que eu pedi para ela escrever sobre o CCO, agradecer muito ao CCO, porque sem ele, eu não sei o que eu ia fazer com a Júlia, eu não sei o que a gente ia fazer. A gente ia ter que correr atrás de algum outro espaço federal, ia ver se a gente era abrigado no Glauci Rocha, ou no Cacilda Becker, ou, sei lá, no Dulcina. Bom, então tem esse aspecto, assim, né, que eu quero ressaltar da batalha da Júlia em relação a um entorno totalmente tóxico no que diz respeito a se fazer arte. É um ambiente acadêmico absolutamente tóxico no que diz respeito a fazer arte na UFRJ. Isso é bem triste, assim, né? Que gerou até, de minha parte, algumas reações que a professora Isabela já conhece. Bom, aí tem um aspecto com relação ao uso do relato de experiência que, para mim, é bem curioso, porque, assim, quando eu cheguei na UFRJ, eu fui convidado para dar exatamente metodologia da pesquisa em dança. E a professora Isabela não vai me deixar mentir, que eu virei para ela e falei assim, olha, eu acho que não é legal dessa disciplina, eu acho legal eu dar a introdução à metodologia e eu entender como é que a coisa se organiza aqui, para eu poder dar a metodologia. Isso foi há 6 anos, aí agora eu vou dar a metodologia de pesquisa em dança. E foi ótima essa experiência com a Júlia, porque, de fato, eu venho de um ambiente acadêmico que a ideia da prática como pesquisa está tão ligada ao relato de experiência que é natural que as coisas aconteçam. Uma coisa leva a outra. Você não faz prática como pesquisa sem produzir um relato de experiência. Não existe isso. Mas é muito bom saber como que há uma percepção aqui na UFRJ de uma metodologia consolidada e de como eu percebo que a ideia prática como pesquisa está chegando, né? E, para mim, já é muito, muito natural, porque, tipo assim, foi todo um desenvolvimento para que a gente não usasse mais o termo pesquisação, porque, de fato, é um termo nascido em outro lugar, e o pessoal da sociologia que inventou já reclama da educação, dizendo que eles usam errado, e a gente imitou da educação. Então, para mim, está sendo muito legal perceber isso, assim, vai até me auxiliar mais ainda na metodologia de pesquisa em dança agora, dessa conversa que minhas colegas têm essa percepção do relato de experiência como uma metodologia e que a prática como pesquisa tem que ser colocada de modo nítido nessa ligação de como que uma coisa exige a outra, né? Uma prática como pesquisa vai exigir de você uma produção de relato de experiência, porque a experiência foi exatamente a prática que você teve. E é uma delicadeza mesmo, porque, de fato, o relato de experiência em outras áreas pode ser uma experiência que você teve como alguém que viu a coisa acontecer e não que fez a coisa acontecer. Mas eu venho de um ambiente em que isso não. Tipo, seu relato de experiência é alguém que fez a coisa acontecer. Isso é ótimo, assim. E, lógico, vou dar uma ajuda para a Júlia para a gente ajustar isso. E é importante mesmo, até para a aula de metodologia que eu vou dar agora. Mas você lembra, Isabela, que eu falei, olha, deixa eu dar a introdução, porque eu acho que eu vou falar bobagem há 6 anos. Eu vou falar bobagem em metodologia da pesquisa em dança. E agora eu estou mais ajustado, assim. Um outro aspecto, que aí eu tenho que puxar bem para mim a culpa, e que é uma coisa que eu gosto quando acontece. Aí eu vou te confessar que eu fiquei todo bobo aqui, que eu gosto quando acontece. Quando no nível do TCC, um apêndice produzido, a avaliação pede para ele ser incorporado, eu virei, poxa, que legal, quer dizer que esse troço valeu a pena, entendeu? Então, de certa maneira, eu usei a Júlia como cobaia
para eu perceber se o que ela produziu de fato. Porque assim, chega um momento que a gente tem tanta intimidade que eu acho que tudo que ela faz é maravilhoso. Então, não, vai, faz. Aí eu falei, não, isso aqui a gente não previu, mas vamos elaborar, mas deixa como apêndice. E realmente, aí eu uso um pouco a banca, te usei um pouquinho, Isabela, porque para mim é muito bom escutar quando um apêndice é chamado para dentro do trabalho, entendeu? Eu acho um movimento muito legal, principalmente no nível do TCC, e não o contrário. Quando uma parte do trabalho fala assim, olha, você não precisa ter falado disso, bota lá no apêndice. Se você quer falar de, mas bota na tudo bem, você pode botar, bota no apêndice. Mas o movimento contrário eu acho muito interessante, diz muito da qualidade do que ela fez e tal. Mas, de fato, aí eu assumo a culpa disso, eu que pedi para tirar, mas muito em função de ser avaliado no sentido do seu lugar e da sua coerência e pertinência para o que ela fez. Como a gente não previu, aí eu vou pedir só a licença dele continuar lá no apêndice e eu deixar a Júlia com essa vontade de fazer um mestrado. E no mestrado, prever na sua metodologia os formulários, as entrevistas, uma entrevista estruturada ou não estruturada ou semi-estruturada, como vai analisar esses dados, esses gráficos pizza, se ela vai fazer mesmo. Então, na verdade, deixar lá no apêndice foi até para proteger um pouquinho, porque como ela não menciona isso na metodologia, aí eu falei assim, poxa, mas quando você pediu para botar para dentro, quando você percebe que ali tem coisas que a influenciaram, né? Eu viro, poxa, que legal, que bom, mas aí eu vou deixar lá no apêndice, vou fazer para deixar lá e deixar essa percepção para ela, tá vendo? Como é que tem fios ainda, assim, onde é que está a possibilidade de continuidade do seu trabalho, etc, etc e tal. Então, isso é bem minha culpa mesmo, assim, e é bem usando a banca mesmo para ver se o trabalho ficou legal. E, por último, só para assim, ver essa conversa que eu vou ter com ela, é de ajudar nesse sentido mesmo desse comentário que você pediu nos aspectos conclusivos sobre o que ela levantou. Isso é bem interessante mesmo, né? De perceber que algumas coisas ela não esperava, perceber que algumas coisas ela esperava. Então, ela tem um discurso mais livre, né? E eu acho que a gente tem tempo, porque tem um mês para entregar o trabalho e tem o carnaval aí que ela não vai fazer nada, eu sei. Então, ela pode sentar durante o carnaval vendo desfile e escrevendo um pouco sobre o que ela não esperava, etc, etc e tal. Mas é só para dialogar contigo, Isabela, que assim, agradecer muito os comentários e tal, pontuar bem essa meia-culpa assim, de ter te usado mesmo, para ver até que ponto essa permissão de fazer, de colocar a recepção, que é isso, né? Toda uma teoria da recepção que ela acaba acionando ao fazer um questionário junto a uma plateia, que abre aí janelas enormes. Então eu falei, tá, muito legal isso que você fez, mas vamos botar aqui no apêndice para ver se está bem feito. Não falei isso para ela, mas é aquilo. Se tivesse bem feito, quem avalia ia falar, poxa, traz isso. Isso aqui é pertinente. E como teve essa sua fala, fica aqui como um impulso para uma continuidade de pesquisa, para você ver que é pertinente, né, fazer isso e tal, e que realmente a recepção abre, né, várias possibilidades de comentar. Então, só para dialogar com você, Júlia, quer falar alguma coisa? Algum comentário, alguma coisa? Concorda ou é tudo mentira que eu falei agora? Não, super concordo. A gente discutiu bastante o texto, também a formatação do texto, né? Então, enfim, Glaucio trouxe para mim, mas, olha só, mas aqui não foi muito assim, então você acho que melhor a gente botar. Eu falei, tranquilo, também super concordo, a gente, o Glaucio me, assim, abriu minha mente para outras, assim, umas coisas que eu não tinha pensado antes. Então, ter ele ali nesse processo foi extremamente incrível. Eu tive um suporte, um apoio ali fenomenal. Obrigada, Glaucio. E é isso. Eu acho que eu estou super disposta a continuar essa pesquisa. E, enfim, né, ver
vendo o que vai dar, deixar aberto, assim, mas esperando muitas coisas boas. Tá bom. Bom, então nesse momento aí é que eu e Isabela devemos ficar na sala, só nós dois. E aí eu pediria para o público sair, e aí eu aviso a Júlia quando o público pode voltar, porque aí a gente faz a deliberação final. Tudo bem? Tudo jóia? Então peço a gentileza de saírem da sala para a gente poder deliberar. Pode sair Júlia também. Bom, gente, então, o rito normal é que se pede para todo mundo ficar em pé, mas no virtual a gente não consegue ficar em pé, então não tem como. Então, o que se faz agora, eu passo a leitura da ata da apresentação de TCC da Júlia. Então, opa, tem mais uma pessoa chegando, João Pedro. Posso me intrometer? De repente, se alguém quiser abrir as câmeras, já que a gente não tem como ficar em pé, né? Isso, poder abrir a câmera também para registrar, está sendo gravado, para registrar que temos testemunhas aqui na leitura da ata. Podem abrir suas câmeras. Aí, Diego. Pronto. Então, Robson. Pronto, joia. Vou até mudar aqui o layout para aparecer as câmeras apenas para mim. Bom, ótimo. Então, eu passo agora a leitura da ata de apresentação pública de trabalho de conclusão de curso. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 19 horas, realizou-se a sessão pública de defesa de trabalho de conclusão de curso, TCC, intitulado A Importância da Iluminação Cênica para a Dança, relato escrito do processo de criação da apresentação Lumiar junto à Luz, de autoria da discente Júlia Dantas Ferreira, DRE 121090-980, do curso de bacharelado em dança do Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da AQFD-UFRJ. A comissão examinadora esteve constituída pelos docentes Glaucio Machado Santos, orientador, UFRJ, e Isabela Maria Azevedo Gama Buarque, convidada, UFRJ. A comissão examinadora ressalta o comprometimento à seriedade da estudante, mesmo em meio à total escassez de recursos na universidade, aliada à originalidade e às relações de processo e produto nitidamente evidenciadas na escrita. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, os membros da banca consideraram o trabalho de conclusão de curso aprovado com grau 10 inteiros. Parabéns, Júlia. Bacharel em dança. Viva a Júlia, a mais nova bacharel. Júlia! Vou tirar uma fotinha agora. Todo mundo sorrindo, vou tirar uma foto aqui. Pronto. Aí. Aê, parabéns, Júlia! Muito sucesso na sua carreira, na sua trajetória. Parabéns, família, amigos que estão aqui. Parabéns, parabéns. Orientador, nota 10 também. Então, Júlia, se quiser falar alguma coisa para encerrar. Eu tô chorando, né? Acho que desde o começo da graduação, enfim, né, a gente pensa, né, tem um medo, assim, uma ansiedade de chegar na época do TCC, né, quando, enfim, não tem muito, não se sabe muito o que a gente vai falar, o que a gente vai pesquisar, mas quando a gente encontra, assim, um tema e saber que ele foi muito bem recebido, muito bem avaliado, assim, uma gratidão gigante, né, imensa. Eu só tenho a chorar e agradecer. É isso, agora tem que comemorar. Aproveita que é carnaval, vocês vão comemorar. Carnaval vai comemorar. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui.
E é isso, muito obrigado.